precisa saber sobre documentação na hora de comprar um imóvel. Então, se você tem dúvidas de, eu quero comprar um imóvel, mas não sei quais documentos vou solicitar, aonde solicitar, para quem solicitar, vem comigo até o final que nesse vídeo eu vou te contar todos os documentos que serão necessários para você comprar o seu imóvel. Então vamos começar. Eu coloquei aqui por tópicos para ficar mais fácil. Eu separei os documentos do imóvel, os documentos do vendedor e os seus documentos. Em relação aos documentos do imóvel, você vai precisar de um documento que se tira no cartório de registro que chama matrícula individualizada. Essa matrícula é como se fosse um histórico do teu imóvel, né? Daquele imóvel que você está pretendendo comprar. Então, nesse histórico vão vir falando todos os ex-proprietários, caso o imóvel não seja novo, qual é o número da matrícula do imóvel, se o imóvel tem algum impeditivo, se ele está financiado com algum banco, se ele está em processo de inventário. Então, tudo isso vem discriminado na matrícula individualizada do imóvel. O mais importante é que ela esteja atualizada. Então, a maioria das instituições pede que a sua matrícula esteja atualizada em até 30 dias. A validade desse documento é muito importante. Então, antes de você iniciar aí a coleta de todos os documentos que você vai precisar para comprar o teu imóvel, é legal que você cheque todas as validades, para que você não tenha que tirar depois um documento que você já tirou e já venceu. Então, a matrícula individualizada é um documento que tem validade e geralmente é de 30 dias. Outro documento que você vai precisar em relação ao imóvel é o IPTU. Então, o IPTU é um documento emitido pela prefeitura para saber a situação fiscal daquele imóvel. Então, é um documento bem comum, todo mundo aí já ouviu falar sobre o IPTU. Algumas prefeituras já disponibilizam a retirada dele através da internet, então é legal você dar uma procurada para não perder tempo se deslocando até a prefeitura ou a subprefeitura da sua cidade para emitir esse documento. Geralmente ele é anual, né? Então você tem aí um IPTU por ano e você deve apresentar sempre o mais atualizado. Então é um documento muito importante para você providenciar na hora da compra. Outro documento importante que será solicitado na hora da compra de um imóvel é o ABITS. O ABITS também é um documento emitido pela prefeitura e esse documento ele atesta que aquele imóvel está apto para ser morado, para ser habitado. Então é um documento que legaliza a moradia de um determinado imóvel. Então você também consegue encontrar esse documento na prefeitura. Outro documento que você precisa é a declaração negativa de débitos. Então o que é essa declaração negativa de débitos? Se o imóvel possui alguma conta de luz, conta de água ou conta de condomínio atrasado, aparecerá nessa declaração. Então você tira essa declaração e nela vai constar se o imóvel consta algum atraso em alguma dessas contas mensais. Outro documento que você também vai precisar é a averbação do imóvel. Isso é para imóveis que foram construídos recentemente, né, ou demoraram mais para ser legalizados. Então, por exemplo, se você tinha ali só um terreno e construíram uma casa, estão vendendo essa casa ou esse apartamento, porém ainda não foi averbado que de fato existe uma construção em cima daquele terreno. Então, na hora da compra, a única coisa que vai constar lá na matrícula individualizada é o terreno. Então, é importante que esteja averbado no cartório de registro a construção. Isso vale também para aumento de construção. Então, se você está adquirindo uma propriedade, uma casa, um apartamento, geralmente acontece mais com casa, que ele sofreu alguma reforma, uma edificação que aumentou a área construída do imóvel, é importante que esse aumento da área construída também esteja averbado na matrícula. Outro documento que você vai precisar é a planta do imóvel. Então a planta é feita pelo engenheiro ou pelo arquiteto responsável por aquela obra, né, por aquele imóvel. Ela tem que estar assinada por esse profissional e com o número do CREA dele, que é um identificador desses profissionais. Então é necessário também a planta do imóvel.
Esses são os documentos mais solicitados quando a gente fala do próprio imóvel, né? Seja ele apartamento, seja ele casa, seja ele novo ou usado. Pode ser que sejam solicitados outros documentos que a gente não fale aqui, mas serão em caráter de exceção. A gente tem que se atentar a imóveis que estejam a processos de inventário. Quando esse imóvel que está sendo vendido ali, ele está sendo vendido pela família dentro de um processo de inventário, serão necessários outros documentos. A autorização do Ministério Público é um documento que você vai ter que providenciar, né, do imóvel, caso um dos herdeiros daquele imóvel seja um menor de idade. O atestado de óbito, né, de quem era o dono ou dona daquele imóvel. Formal de partilha. O que é o formal de partilha? Para quem aquele imóvel foi, para qual dos herdeiros daquele imóvel foi, como que está a distribuição dos bens dentro daquela herança. E a certidão negativa de ônus reais. Então, todos esses documentos são necessários quando você está adquirindo um imóvel em processo de inventário, né? Um imóvel que foi aí passado como herança e está em processo de inventário. Então, agora vamos para os documentos que você vai precisar do comprador. Os documentos do imóvel não é via de regra, mas geralmente são providenciados pelo próprio vendedor, seja ele pessoa jurídica ou pessoa física. Então você pode solicitar para que ele providencie ou ela providencie todos os documentos, ou então pode ter aí a ajuda do seu corretor ou da imobiliária que está fazendo o intermédio dessa compra. Vamos falar um pouquinho então, agora que a gente já falou dos documentos do imóvel, um pouco sobre os documentos seus. Quais são os documentos que você vai precisar fornecer na hora da compra de um imóvel. Lembrando que esses documentos eles podem variar de acordo com o que você pretende utilizar na compra. Se você vai efetuar uma compra à vista, são os documentos. Se você vai efetuar a compra através de uma instituição financeira, ou um consórcio, ou um financiamento, são outros documentos. Mas em via de regra, geralmente são pedidos basicamente os mesmos, né? Então, isso vai variar de acordo com a administradora ou o banco que você for financiar, for parcelar ali a compra desse imóvel. Então, aqui eu vou listar os principais. Então, o que você vai precisar fornecer para ele como documento? CPF, RG, comprovante de endereço. Então, vale lembrar que esses documentos eles têm que estar atualizados. Então, por exemplo, RG. Geralmente o RG ele tem validade de 10 anos. Então, se você tem um RG bem antiguinho, pode ser que o cartório não aceite este RG. Assim como o CNH também, se estiver vencida, pode ser que não aceitem. O comprovante de endereço também tem que ser atualizado. Você vai precisar do comprovante de renda. Então, aqui é que pode entrar a diferença entre uma instituição financeira e outra. Pode ser extrato bancário, holerite, sua declaração do imposto de renda. Então, esses são os documentos mais solicitados no caso de você estar comprando um imóvel. Pode ser que sejam solicitados outros, principalmente para bancos. Sim, podem ser solicitados outros documentos, tanto seu quanto do seu cônjuge, para que seja feita a compra e a comprovação daqueles documentos. Então, os documentos do comprador são fornecidos por você e varia de instituição para instituição. Então, é importante quando você for fazer o contrato de compra e venda com a imobiliária, com o corretor ou direto com o vendedor, que você peça o checklist, né, se confere com esses que a gente está falando aqui, ou se aquela instituição vai pedir um documento a mais, por exemplo, como certidão de casamento, certidão de união estável, se será necessário tirar alguma certidão sua. Então, verifique isso junto com o vendedor, né, e junto com a instituição financeira que você estiver utilizando para quitar aquele imóvel, quer seja um banco ou quer seja uma administradora. Então, esses são os documentos que você vai precisar, sendo o comprador a compradora. Então, vamos para os documentos que serão necessários do vendedor e da vendedora do imóvel.
Então, aí eu separei aqui por pessoa jurídica e pessoa física. Então, se você estiver comprando um imóvel de um vendedor pessoa jurídica, uma empresa, uma construtora, uma incorporadora, os documentos que serão necessários são o contrato social da empresa. Então, quem vai fornecer todos esses documentos será o vendedor, né? Então, ele já tem tudo ali em mãos. O contrato social, alteração contratual, se houver. Então, se a empresa pela qual você está comprando teve alguma alteração contratual no contrato social, tem que ser enviado. Certidão negativa do INSS, certidão negativa de débitos estaduais, isso você pode encontrar, né? O vendedor pode encontrar na Secretaria Estadual da Fazenda. Certidão que comprove que não há ação contra aquela empresa, né? Contra o vendedor, na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal. Então, esses são os documentos mais solicitados aí quando se trata de um vendedor pessoa jurídica, né, de uma empresa. Agora, se você estiver comprando o imóvel de uma pessoa física, você vai precisar desses documentos que vamos falar agora. CPF, RG, certidão de casamento ou união estável do vendedor. Então, assim como a gente falou lá no comprador, é importante que o RG esteja atualizado, tanto do vendedor quanto do cônjuge, caso ele tenha, né? Assim como a certidão de casamento. É importante a gente falar, eu até não citei nos documentos seus, né, como comprador, mas é interessante que você verifique a data da certidão de casamento ou de nascimento, principalmente da de nascimento, porque ela vai estar vencida. Você tem que buscar sempre uma certidão atualizada. O prazo de atualização geralmente é pedido que seja em 120 dias. Então, isso é legal você alertar o vendedor ou, se for necessário, você como comprador também, você pode atualizar. Vamos supor que se for de nascimento, com certeza vai estar atualizada, porque você vai ter ela lá antiguinha de quando você nasceu, ou então se for de casamento, se você não casou nos últimos 120 dias, também vai estar desatualizado, assim como o contrato de união estável. Então você pode ir até o cartório da sua cidade, caso você não resida mais no local em que você nasceu ou casou, solicitar para esse cartório uma cópia da certidão atualizada. Ele vai entrar em contato com o cartório em que você teve a certidão emitida, seja ela de casamento ou nascimento, isso também vale para o vendedor, e será enviado uma cópia atualizada para o cartório da cidade e você pode retirar uma via digital ou então uma via física. Então é importante que o vendedor esteja atento, que a certidão de casamento e nascimento esteja atualizada, e você também como comprador, caso seja solicitado, que a sua certidão também esteja atualizada. Você vai precisar também do vendedor, caso ele seja uma pessoa física, certidões negativas. Essas certidões são criminais, certidão de processo, certidão de protesto, certidão de execuções fiscais municipais e estaduais, ações trabalhistas, quitação de tributos federais. Então, são algumas certidões que podem ser solicitadas quando o vendedor é pessoa física e você vai ter que providenciar ou ele providenciar as certidões. Todas elas são retiradas de forma gratuita, né? E pelos órgãos responsáveis, geralmente são todas retiradas aí pela internet, você consegue acesso delas de forma gratuita. Essas certidões, elas asseguram que o vendedor não possui dívidas trabalhistas, tributárias, ou que esteja sofrendo algum processo que impeça ele de vender aquele determinado imóvel. Então, é uma segurança de que aquele imóvel está desimpedido, pois o vendedor não possui nenhum processo, nenhum protesto em cima do nome dele. Então, esse foi o nosso checklist dos principais documentos que você vai precisar na compra de um imóvel. Eu vou deixar um PDF aqui no link, aqui embaixo, com todos eles. É só você baixar e ir ticando quando você for aí estar nessa etapa de providenciar os documentos do seu imóvel. Hoje já existem empresas que providenciam esses documentos
é uma assessoria documental, caso você não tenha tempo ou não queira aí ter que dispor de ter que ficar procurando toda essa documentação. Já existem empresas que prestam esse serviço. O seu corretor ou a sua atendente também pode te ajudar com isso. Um exemplo, eu ajudo todos os meus clientes a terem acesso mais fácil a essa documentação, para que não tenha que perder tempo se deslocando ou procurando em que local eu vou achar, se está atualizado ou não. Então, se você tem um suporte de um profissional nessa hora, é muito legal. Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário e me conta um pouco mais o que você quer saber, qual é a sua dúvida, qual é o seu interesse no mercado imobiliário. Se você tem alguma dúvida, já deixa aqui e continue acompanhando nossos vídeos e já segue ou se inscreva aqui para não perder nenhum vídeo novo, que a gente vai ter muita dica, muita novidade sobre o mercado imobiliário. Até a próxima!